Sexta-feira, 17ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, sextas-feiras subimos a colina para termos panoramas. O panorama é aquele do domingo, no qual temos uma visão precisa e profunda do mistério pascal de Cristo. Pois bem, esse 18º domingo do tempo comum se aproxima de nós através da continuada escuta do Evangelho de São Lucas. Nós vamos agora ouvir o Evangelho desse próximo domingo. O Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância de seus bens. E disse-lhes esta parábola: o campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: que hei de fazer? Pois não tenho de guardar a minha colheita. Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Bem, é um belo trecho e marca o caminho de Jesus para Jerusalém, que nós ouvimos lá no capítulo 9. Jesus toma a decisão de ir para celebrar e viver a sua própria paixão e Páscoa em Jerusalém. Primeiramente, nós temos aí duas audiências. Eu diria 3 audiências. A primeira audiência é a dos discípulos. Esses 12 que vão atrás de Cristo aonde ele for. Isso é o discipulado. Ir atrás de Cristo aonde ele for. Já portando a própria cruz. Depois, vem citada aqui explicitamente a multidão, na qual estão curiosos, necessitados e outros discípulos, que não são os 12, estão nesta multidão. E é desta multidão que sairá uma voz e que vai provocar os ensinamentos e a pregação de Jesus nesta unidade. E a terceira audiência é a dos opositores, aqueles que são doutos, os fariseus, doutores da lei e até sacerdotes, que ouvem Jesus com desconfiança, confusão e às vezes até desprezo. Essas três formas de audiência estão sempre com Cristo. E ele fala às 3. Jesus não se exime de falar com quem não gosta dele. Tal é a altura moral de Jesus. Nós não temos essa capacidade em geral. Preferimos falar com quem quer nos ouvir ou gosta de nós. Jesus fala a todos, sempre, o tempo inteiro. Não tem nenhuma dúvida que ele fala profundo
no coração dos ateus, dos indiferentes, dos pecadores. Ele fala a todos. É claro que quanto mais a alma está embaçada, menos se escuta. Mas não porque Jesus não se dirija a todos. Bem, vamos lá. Alguém provoca Jesus com um pedido: a partilha de uma herança. Bem, esse pedido supõe que há problemas. Esse pedido supõe que entre irmãos há uma divisão por causa de bens deixados pelos pais. Muito bem, Jesus então responde: primeiro, não sou juiz de vossas partilhas. A resposta não é uma resposta que desqualifica o problema, ao contrário, essa reforma caracteriza melhor o problema. Jesus não vai dirigir-se a esse homem para atender a sua demanda material. Não é esse o problema de Jesus. Para isso, há juízes em Israel. Não é esse o papel. Não é esse juízo que ele veio trazer ao mundo. Pelo contrário, o juízo que ele veio trazer ao mundo é o que vai definir nosso comportamento, inclusive sobre os bens materiais. Por isso, ele vai então recomendar aos presentes: guardai-vos de toda avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância de seus bens. Com isso, Jesus entrou e mergulhou no problema. Neste mundo, a riqueza parece ser algo a ser, por muitos, profundamente almejada, quase que definindo a vida. A abundância de bens faz com que as pessoas nos tratem bem, tenhamos lugares de honra. É bem verdade que para os sábios a abundância de bens também é ocasião de fazer o bem, de ajudar, de estender a mão, mas quase sempre não. Gente muito rica normalmente parece não se interessar muito pelo que está em volta, a não ser pelas coisas materiais que podem adquirir e usufruir com os bens que possuem, alguns legítimos, outros lastimáveis. Mas o que interessa aqui é guardar-se de toda avareza. Avareza significa que os bens são colocados como um valor acima de todos os outros. Os bens são dirigidos, são orquestrados pelo egoísmo, pelo materialismo, pelo sensualismo, e não percebemos como os bens que Deus nos entregou para os administrarmos, eles nos dão ocasião de sermos gente generosa e fonte de caridade. A avareza, dirá Jesus no fim do Evangelho, é acúmulo para si. A riqueza como extrato e estratégia do egoísmo e do pecado. Bem, esse Evangelho ainda vai nos brindar com uma bela parábola que teremos ocasião, na segunda-feira, de ouvi-la e de aprofundá-la.